Olá, professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Como eu prometi para vocês, a aula anterior, eu parei ali parei em 1 hora, e a gente vai dar continuidade agora à aula. Então, essa aqui é a aula número 10, falando sobre o poder da ideologia, seria parte 1 e parte 2. Então, essa aqui nós estamos na parte 2. Eu já vou colocar aqui na tela o tema da aula de hoje, e queria fazer algumas observações. Eu vou colocar em tela cheia para você acompanhar aí com a gente. É uma reportagem do Brasil de Fato, eu peguei ela para ser nossa capa da aula número 10 por vários motivos. Eu não vou destacar todos aqui, mas vou destacar alguns que eu acho de suma importância. A primeira é que eu leio o Brasil de Fato. Então vamos lá. Brasil de Fato não me dá um centavo, porque o pessoal fica achando que eu vim para cá fazer propaganda disso ou daquilo. Não, o Brasil de Fato não dá um centavo, mas a gente precisa fortalecer a imprensa, que, de certa forma, tem compromisso com a classe trabalhadora. Tenho críticas e tal, mas eu leio o Brasil de Fato. Eu acho que é importante fortalecer. Então, queria que vocês, dentro da possibilidade de vocês, dessem uma lida nessa reportagem. Essa reportagem, ela é do... Só ampliar aqui para vocês acompanharem. Ela é do Luiz Miller. Ele se identifica aqui no Brasil, de fato, como blogueiro e ativista digital. E o título da reportagem ele coloca aqui, didático. Didático, a didática tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é isso? Ele está querendo dizer assim, ó, a foto, ela é didática, porque ela mostra, ela coloca a nu o que é o sistema capitalista, principalmente o processo de uberização. Então, vamos lá para essa foto aqui para a gente poder avançar. Então, aqui na aula 10, o tema é o poder da ideologia e tem didático, uma foto que mostra o que é a uberização do trabalho. E aí ao lado tem a mulher, na cor branca, com a filha também, e ela está com a bicicleta, segurando a bicicleta, com a criança e uma bolsa, porque ela está fazendo entrega. Ela não está nem de moto, nem de carro, ela está de bicicleta. E embaixo aqui na legenda, essa legenda está lá no próprio site da Brasil de Fato, coloca assim, fotografia aí embaixo, tá? Tem assim, aula 10, Karl Marx, o poder da ideologia, e mais embaixo está escrito assim, ó, fotografia urbana de Buenos Aires, sob o governo neoliberal de Maurício Magri, foto, reprodução, tá? Do jeito que tá lá, então os créditos são da Brasil de Fato, mas eu não poderia deixar de pegar essa foto, porque ela consegue resumir com muita propriedade o que é aí o poder da ideologia que mascara essas contradições do sistema capitalista. Entre elas, a questão da precarização do trabalho, que nós fizemos a seguinte pergunta lá atrás, né? Fizemos algumas perguntas, por que, que os trabalhadores não fazem esse processo de transformação, e eu disse que não é a única, volto a dizer, não é a única explicação, mas é uma explicação que nós não podemos ignorar, que é o papel que a ideologia ela joga aí. Por que eu coloco sempre essas imagens aí amplas? Porque algumas pessoas sinalizam que assistem no celular. E aí coloco mais amplo para poder acompanhar e tal. Que eu, eu fiz uma pesquisa uma vez quando foi na pandemia, e os alunos, eles 80, 85% assistiam às aulas no celular. E alguns tinham dados móveis e tal, e aí outros tinham isso no local que nós fizemos, que eu trabalhava, nós fizemos escola pública. E alguns celulares eram divididos entre a família, né? Então, assim, tinha um filho, tinha dois filhos, e os dois filhos usavam o mesmo celular, um no momento, outro no outro. Então, tudo isso a gente começou a pensar, né, assim, poxa, como é que a gente vai ter contato com esses estudantes e tal, dentro de uma lógica que já traz uma precarização do trabalho
como é que a gente vai, enquanto trabalhadores que somos da educação, que já estamos aqui em um processo de, não é de uberização, mas de imposição de práticas de uberização para a gente, ou seja, nosso instrumento de trabalho era a gente que pagava, como internet, usar o próprio telefone, mas nossa preocupação era justamente não perder esse vínculo com o aluno, para que o conteúdo ele é importante, mas naquele momento a gente tinha muita preocupação de entender como é que estava a família desses alunos, de entender como é que estava a cabeça deles, porque um dia a gente tinha essa concepção que a gente ia voltar e os alunos não seriam mais o mesmo, nem nós seríamos mais o mesmo, a gente sabia como é que ia ficar até então, mas a gente tinha que ter esses laços no campo da educação, que para a gente, qualquer um que é educador sabe da importância que é as relações humanas, né? Então, de repente, você quebra assim e você pensa, poxa, e agora? Como é que vai ficar a cabeça desse jovem? Enfim. Mas essa foto, ela mostra não só que a uberização ela chegou para as classes menos favorecidas, essa também vai invadindo ali os pessoas que formaram em engenharia e que tinham a possibilidade ou a pretensão de estar ou fazer parte da classe média, enfim. Então, o que a gente está percebendo é que a, o capitalismo ele vai avançando e impondo certas condições para os trabalhadores, para as trabalhadoras, e inclusive para mascarar essa contradição, eles não colocam que eles são trabalhadores, colocam que eles são empreendedores. Então, eles não têm patrão, eles não têm vínculo trabalhista. E coloca isso como se fosse algo benéfico, quando, na verdade, é um processo de precarização do trabalho a condições que vocês estão vendo aí. E isso em termos de Brasil, isso perpassa até nos documentos oficiais. Então, você tem lá a BNCC, que coloca empreendedorismo no seu texto, mas que isso mascara uma preparação para esse jovem para o mercado de trabalho. E não é só a BNCC, você vê a questão da LDB, onde você tem aquela questão a gente chama na LDB notório saber. Então você percebe que como o capitalismo não consegue entrar de vez assim na escola pública, o que ele vai fazendo? Ele vai colocando seus tentáculos e vai abraçando, tentando criar certos espaços, certas fendas, para que possa ir entrando aos poucos e vai se espalhando pelo setor público, e isso se dá na saúde, na educação e por aí vai. Enfim. E aí essa foto, ela traduz muito bem isso, né? Que essa potência que a ideologia tem de impor condições precárias para a classe trabalhadora. Beleza? Então, nossa aula de hoje é sobre isso. Nós vamos tratar sobre isso aqui na aula de hoje. Deixa eu aumentar aqui para vocês observarem aí essa imagem. Na aula 9, nós tratamos do poder da ideologia e vamos dar continuidade agora, certo? Então, esse curso ele faz parte aí do curso de Filosofia da Religião, e nós temos aí aula sobre mitologia, filosofia, Kierkegaard, Nietzsche, Camus, Feuerbach, e estamos no módulo de Marx. Certo? Esse é uma junção do curso Marx com Ismo, que é um projeto aqui que nós vamos fazer no canal, junto com um curso que eu ministrei, que é o Método de Marx. E se você puder nos ajudar e dar essa força, se inscreva no canal, ative o sininho e curta aí pra gente continuar fazendo mais e mais conteúdos no campo
da filosofia, enfim, campos que a gente acha que é relevante da história. Se a gente conseguir avançar com esse canal, nós vamos entrar por outras áreas que a gente acha que é importante esclarecer a classe trabalhadora. Tranquilo? Então, dê essa força para a gente continuar aqui nesse espaço, que é um espaço de disputa. Veja, além de se inscrever, né? Ativar o sininho para receber todas as notificações e curtir. Certo. Temos um grupo no WhatsApp. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser conduzido a esse grupo. Se você puder também nos fortalecer, nós agradecemos. Nós vimos na aula anterior a questão da ideologia e vamos continuar na aula 10. Já vimos isso aqui, então vamos passar. Essa aqui é a bibliografia. Se você não viu, você pode ir lá na aula 7 e você vai ter contato. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é senso comum e o que é bom senso. Antes da gente entrar nessa questão, queria tratar para vocês rapidamente sobre os tipos de conhecimento. Então, não vou tratar de todos, porque não é nosso objeto de estudo, mas é interessante que a gente pague um pedágio para poder entrar nessa parte. Nós já vimos aqui nesse canal, nesse curso de Filosofia da Religião, o que é filosofia, tem aula aí. Nós vimos que é mito. Então, assim, quando nós falamos de religião, que é religare, vem do verbo religar, é uma religação de você com o divino. Então, o conhecimento aí se baseia em fé. Estou falando especificamente do judaísmo, da fé judaico-cristã. Poderia falar de outros, mas vou especificar nessa para ficar mais claro para a gente. É mais evidente. E dentro dessa proposta do judaico-cristão, o conhecimento, que é o conhecimento baseado em fé, ele se dá pela revelação. Então você tem que acreditar. Se você começa a duvidar, você não tem fé. Se você não tem fé, a fé aqui ela se sobrepõe à razão. Se você começa a questionar demais e querer, sei lá, fazer a Bíblia um livro histórico, dependendo da forma como seu padre ou pastor vê, não vai ser bem visto dentro da igreja. Então você tem que ter fé. E a fé, ela se explica por si só. Você não tem que ficar procurando explicação, porque se você começa a tentar explicar demais, você está perdendo sua fé. No campo da filosofia, eu não vou conseguir fazer um aprofundamento como eu gostaria, mas no campo da filosofia, a gente pode dizer que a filosofia ela não tem uma única forma de ser definida, e talvez a que eu vou dar aqui não seja melhor, mas é que cabe dentro desse curso. Então, a filosofia ela não tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da filosofia, caso ela tivesse, porque se tiver um objeto de estudo, é ciência. Então, a história tem um objeto de estudo, a geografia tem um objeto de estudo, e por aí vai. A filosofia, onde está o problema, como disse Saviani, lá estará a filosofia. Então, o que a filosofia se propõe é estudar os problemas onde quer que eles estejam. Então, a filosofia ela tem seu aspecto de ser algo crítico, de ser algo racional, de ser um discurso lógico, de tentar alcançar a totalidade dos problemas. Quem assistiu às aulas de Marx percebeu isso. Mas lembre que isso é uma forma de definir filosofia. Se você for, por exemplo, para Nietzsche, é outra. Se for para Kierkegaard, é outra. E por aí vai. Enfim, mas dentro da proposta que está se colocando aqui, é essa. Caso você precise de algo mais profundo, vá lá na aula de filosofia que você vai ter. Beleza, falando de religião, de filosofia, a ciência, para ser compreendida como ciência, tem uma série de pressupostos, mas que eu vou destacar aqui é que tem que ter objeto de estudo. Uma ciência que não tem objeto de estudo, ela não é considerada ciência. Então, a história ela estuda os homens ao longo do tempo, como diz Mark Bloch. E por estudar os homens ao longo do tempo, ou os seres humanos, caso queira assim, e aí eu indico a apologia da história e o ofício do historiador, ela se baseia em fontes, em documentos. Lembrando que a partir de 1929, com a Escola dos Análises, fontes, documentos ampliou.
Não é mais só aquilo que está escrito. Uma música, um poema, onde o homem passou de churrasco é uma fonte para que possa estudar. Então, a partir do século XIX, a história vem como uma ciência. Depois vai ter discussão se é ou não, mas não vamos tratar disso aqui, não. O que eu quero dizer não é a história, mas é que a ciência tem que ter um objeto. E o objeto também tem que ter método, tem que ter objetivo, e por aí vai. Beleza. Então, falamos aqui de ciência, filosofia, religião, rapidamente. Tranquilo? A arte não é uma ciência, mas existe, no campo da filosofia, o estudo da estética. Veja, lembrando que a filosofia também não é uma ciência, mas a arte ela não é ciência, mas a filosofia estuda, entre outras coisas, a questão da estética. Beleza. Estou dizendo isso para dizer que nós temos tipos de conhecimento. Alguns conhecimentos eles são mais específicos, outros está dado para todos os seres humanos. Esse conhecimento que é dado a todos os seres humanos, vamos chamar de conhecimento do senso comum. Você não usa uma fita métrica para poder atravessar a rua. Então, esse conhecimento que é dado a todos é o senso comum, um conhecimento que todos têm, ou pelo menos assim, todos que nós estamos dizendo nas condições as quais estão postas aqui. Beleza. Também temos a questão do bom senso. O bom senso, ele vai além do senso comum. Nós vamos entrar agora dentro dos tipos de conhecimento entre senso comum e bom senso, porque isso vai ser fundamental no campo da ideologia. Não estou dizendo isso apenas para poder florear, estou dizendo isso para poder é o prefácio, é o pré, né, que faz antes para ficar mais fácil. Tranquilo, então tem essa questão. Ainda seguindo essa proposta, vamos então pensar o seguinte. Vamos avançar então para a questão do que nós compreendemos por senso comum. Veja, a gente se perguntou o que é ideologia, e vamos partir aqui de um tipo de conhecimento, tá? Então, o senso comum é um tipo de conhecimento que é comum a todos, como eu falei anteriormente, mas o conhecimento é adquirido pela vivência. Essa vivência que se dá no campo coletivo e na tradição, ou seja, é passado ali de pai para filho, de irmão para irmão, enfim, é uma tradição que vai passando, vai passando, vai passando, e a pessoa adquire. Então, o senso comum ele está focado como o conjunto de opiniões e crenças que partilhamos com a maioria das pessoas, e muitas vezes sem esse questionamento. Apenas para a gente poder se situar, esse material que eu estou utilizando, ele é dessa obra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Filosofando. Eu li várias obras, Filosofia, Introdução à Filosofia, eu li várias obras e queria fazer algo mais didático, então eu peguei esse material aqui, mas ao longo da minha exposição você vai ver que não foi só isso, eu fui dialogando com outras obras, como vocês podem ver, tá? Beleza, então voltando aqui na nossa questão do senso comum. Certo, então, diante disso, é um conhecimento fragmentado, é um conhecimento incoerente, é um conhecimento contraditório. Então, assim, muitas vezes não tem base empírica, ou seja, empirismo aqui quer dizer experiência, ou muitas vezes a experiência que se tem não é total, é só parcial, é naquilo que... Então, acredita nas crenças sem questioná-lo, em muitos casos, não é sempre, mas em alguns casos, sim. E acaba se adaptando à realidade, muitas vezes sem fazer uma crítica a essa realidade. Então, por exemplo, sei lá, como contavam outras gerações. Começava a chover, trovão, relâmpago, aí tampava todos os espelhos. O problema não está em tampar todos os espelhos. O problema é por que se tampa todos os espelhos? Existe uma explicação científica para isso? Eu não estou dizendo aqui que tudo tem que ser explicado pela ciência, senão nós teríamos cientificistas. Há muitos conhecimentos, como diz Rubem Alves, que parte do senso do bom senso e que depois é comprovado, seja pela filosofia, seja pela ciência, a importância desse conhecimento.
Ou o contrário, muitos conhecimentos que são produzidos no campo científico e também no campo filosófico chegam também ao senso comum, cai no senso comum. Então, às vezes a pessoa fala assim, você tem trauma, sem saber que isso é uma categoria utilizada dentro de determinados pesquisadores. Enfim, não vamos entrar aqui nessa discussão, mas o que eu estou dizendo é que é uma mão dupla, tá? Um conhecimento que é do senso comum pode transformar-se em bom senso e, por fim, depois a ciência comprovar que estava certo. Ou vice-versa, um conhecimento que é da ciência e que todos acreditam que é realmente verdade, pode, com o tempo, se provar o contrário, que não é eficaz. Certo, dito isso, o senso comum tem essa dificuldade de ser algo mais crítico, ok? Por isso que ele, muitas vezes, fica vulnerável à questão ideológica. Por quê? Porque por conta dessa dificuldade não estou dizendo aqui que o senso comum é imutável, não é isso. Estou dizendo que essas possibilidades se apresentam ao senso comum conforme coloca as nossas autoras Aran e Martins. E eu indico também que todas as pessoas precisam dessa passagem no campo da filosofia. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes vão explicar alguma coisa por não ter conhecimento filosófico, às vezes questionam algo que não é que não possa ser questionado, as coisas podem ser questionadas, mas não tem o fundamento do seu questionamento. Beleza? Certo, então esse é o senso comum. O bom senso, por sua vez, ele parte do senso comum, mas ele pode ser desenvolvido criticamente. Então, assim, segundo Gramsci, que é um filósofo italiano, ele dizia o seguinte: o bom senso é o núcleo sadio do senso comum. Por quê? Porque ele é crítico, porque ele permite esses avanços, né, que a gente colocou aqui. Então, a gente pode dizer, baseado em Gramsci, que envolve coerência, que envolve crítica e que envolve humanização, no caso do bom senso, tá? Beleza. Nesse sentido, existe ainda alguns obstáculos para poder você passar daquilo que o Saviano tem uma obra chamada do senso comum à consciência filosófica, para você chegar a ter consciência filosófica, certo? E aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês algum desses. Primeiro, é a exclusão das decisões importantes por parte da comunidade. Então, muita comunidade fica, às vezes, alheia às decisões que precisam ser tomadas. E aqui não se trata de dizer assim, o trabalhador ele precisa ser tutelado, né? Tem que ter alguém que vai... Mas se trata de dar acesso ao que foi produzido de mais avançado para que esse trabalhador também possa desenvolver o senso crítico e, ao compreender a realidade, como diz a tese 11, ele possa transformá-la. Então, não fazer o contrário, né? Deixar o trabalhador sempre na sua condição de dependente e achar que, ao conduzi-lo, você está levando ele para a emancipação. Não é esse o processo. A emancipação das massas só se dá pelas próprias massas. A emancipação dos trabalhadores só se dá pelos próprios trabalhadores. Beleza? Então, mas tem essa dificuldade, por quê? Dentro da nossa sociedade, por ser uma sociedade de classe, ou seja, uma sociedade que é dividida, acontece que o acesso à informação ela é desigual para as classes. Então, a classe dominante detém, tanto seja de tempo, seja... lembra que eu falei de ideologia alemã? Então, a divisão social do trabalho, a classe dominante, como dispõe de tempo, dispõe de capital, dispõe do meio de produção, uma série de fatores que eu não vou enumerar aqui, acaba tendo acesso à cultura, na sua, vamos dizer assim, essa cultura que nós estamos chamando aqui sistematizada e elaborada. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado aqui, porque a classe trabalhadora também tem cultura, mas muitas das questões que poderia ela ter acesso no próprio desenvolvimento histórico, a burguesia, que a partir de 1848, segundo Lukács, passa a ser, vamos dizer assim, a burguesia passa a ser, entre aspas, conservador, freante, revolucionário. A burguesia, aquilo que ela pregava em termos de educação,
para a emancipação, ela começa a ver que ela chegou no poder, então começa a ser conservadora. E para isso, para poder manter aquela condução desses homens da classe trabalhadora e as mulheres também nas mesmas condições, ela precisa de um conjunto de ideias. Conjunto de ideias essas que é estabelecido em vários setores da sociedade, na escola, dentro da igreja, nos ditados populares, nas músicas, nos meios de comunicação e por aí vai. Então, essa desigualdade que existe dentro da sociedade, ela é mascarada, ela é, em grande parte, ocultada pelo processo da ideologia. E essa é uma das formas de abordagem da ideologia. Então, a ideologia aqui, ela é a ideologia da classe dominante, que é imposta à classe dominada e que muitas vezes essa não consegue acompanhar ou compreender a totalidade, porque ela se encontra no senso comum, por isso que é importante essa elevação das massas, principalmente para que elas possam, não é que você vai tutelar, mas é que as próprias massas vão se emancipar por si mesmas. Só que nesse processo é preciso ter essa conscientização. Não é que elas não têm consciência, elas têm consciência, mas essa consciência de classe da importância de que o capitalismo não se controla, mas o capitalismo precisa se destruir. E para isso precisa ter essa consciência das massas para que esse novo modo de produção venha a surgir. Porque Marx diz que no capitalismo nós ainda estamos na pré-história da humanidade. Então, como a classe trabalhadora não tem acesso, e aí nós vamos pegar aqui, porque o Marx fala que tem que ser, quando a gente fala de algo, classe trabalhadora é algo, lembra do abstrato? É algo abstrato, a gente tem que ir para o concreto. Como é que estão esses trabalhadores no Brasil? Porque nós temos uma dificuldade de fazer esse processo desse trabalhador compreender essa ideologia que é da classe dominante, que protege os interesses da classe dominante. Mas como é que está esse processo em termos de Brasil? E aqui eu trouxe alguns dados para vocês, só para a gente ver como é que fica aqui, ó. Então, o exemplo brasileiro. Aqui, 2020, tá? Cerca de mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos não tiveram acesso à educação, o equivalente a aproximadamente a 13,9% dessa faixa etária. E aí ele coloca aqui, ó, são quase metade das crianças sem estudo concentradas entre 6 e 10 anos, nesse caso aí é 41%, entre 15 e 17 anos, 31,2%, e entre 11 a 14 anos, 27,8%. Então, vê que sem esse acesso, e aqui já entra uma leitura da pedagogia histórico-crítica, sem esse acesso ao saber historicamente sistematizado, historicamente elaborado, sem saber que foi acumulado pela humanidade e que foi tornado propriedade privada da burguesia, a classe trabalhadora, muitas vezes, acaba tendo essas imposições nas quais ela protege, desculpa, a palavra seria outra, nas quais ela acaba assimilando leis e até assim ideias que vão contra os seus próprios direitos. Beleza? Certo. Então, andando aqui, vamos lá então. Só ampliar aqui para vocês. Então, dentro da sociedade capitalista, além da separação que nós temos de divisão social do trabalho, nós também temos divisão do trabalho no que compete a gênero, né? Homem, mulher e por aí vai. Nós também temos uma divisão da própria escalada dentro da escola. Então, a educação no Brasil é a educação básica e a educação superior. Então, nós temos aqueles que chegam a ter a universidade e nós temos aqueles que são encaminhados para a formação técnica, ou seja, ficar ali no ensino médio e pronto, acabou. Esses que são encaminhados para a vida acadêmica, geralmente são aqueles que são da classe dominante. O que mostra aí que nós temos uma sociedade dualista.
Aqueles que são encaminhados para a formação técnica são aqueles que geralmente são da classe trabalhadora. Então, a escola, ela prepara elites para saber e massas para o trabalho manual. Então, de um lado, você tem a separação daqueles que pensam, do outro lado, você tem aqueles que executam. Então, essa divisão reforça o processo de alienação, nós já vimos que é alienação, e mantém a desigualdade que é presente entre outros locais na sociedade brasileira. Certo? Aqui eu trouxe uma charge para a gente ver uma crítica que é interessante, essa charge, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Aí tá o pai com os filhos, ou desculpa, o pai mais o filho, e o filho pergunta assim: pai, fala a verdade, existe gente que, que come o que quiser a qualquer hora? Aí o pai: existe. E gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho e que troca de roupa todo dia? Existe, existe. Aí ele olha para a lua e depois vira para o pai e pergunta: de que planeta eles são? Ou seja, a crítica da charge é justamente essa concepção de classe, e é tão assim violento que a criança não acredita que existe possibilidade de ter aquilo na Terra. Ela olha, mas ela olha para a Lua, como se estivesse em outro planeta. Mas é uma crítica, né? Uma charge. Eu trago essa charge porque eu penso que esse trabalho é importante a gente divulgar, porque são algo que faz pessoas de diferentes níveis pensar o poder da ideologia, o poder que a ideologia tem. Então, aqui a aula é para todos que quiserem assistir. Beleza? Então, vamos lá, então. Avançando aqui. Então, existe uma crítica ao saber dos especialistas, que muitas vezes abandona o bom senso em favor da autoridade técnica, como se assim, ó, eu sei e pronto, acabou, e não tem esse diálogo com a classe trabalhadora, o que pode criar, dentro da dinâmica social, o risco de passividade do cidadão comum. Então, é preciso ter essa defesa da participação crítica do homem comum nas decisões. E aqui, reparem, a gente fala muito de participação, mas não é só participar, é preciso ter uma participação crítica, uma participação que entenda que a sociedade ela é uma sociedade baseada em classes sociais, ok? Certo. Nesse sentido, vamos avançar aqui. Então, deixa eu só aqui. O que Marilena Chauí coloca para a gente? Assim, já falei sobre a questão do livro dela, o que é ideologia, então não vou entrar nisso. Vamos ver o que ela vai dizer para a gente no que compete à ideologia. Ela coloca nos seguintes termos, ó. A ideologia pode impedir o ser humano de perceber a realidade tal como ela é. Ela se disfarça como algo natural, verdadeiro, aceito por todos, mas na verdade mascara conflitos sociais. Então, vamos pegar aqui a sociedade grega. Quando eles iam apresentar o teatro lá no palco, eles colocavam uma máscara e não dá para você ver quem está por trás da máscara. Então a ideologia muitas vezes é a máscara no sentido de usar máscara. E a Mariana Chauí define da seguinte maneira, olha só como é que ela coloca. Ela diz o seguinte, ó: a ideologia é um conjunto lógico porque assim é uma explicação que, se você acompanhar, ela tem ali, parece que tem respaldo social, mas quando você vai ver, ela é bem parcial, mas não é uma mentira, como vocês vão ver aqui. A ideologia é um conjunto lógico, sistemático, ou seja, se coloca como um sistema, e coerente de ideias, valores e normas de conduta. Porque a partir do momento que você impõe isso ao ser humano, esse ser humano vai ter esse comportamento e agir de acordo com essa ideologia. Seja ela religiosa, seja ela dentro da fábrica, seja. Então a ideologia, quando ela ganha as massas, ela acaba tendo um poder material. As pessoas passam a agir em favor e pró da ideologia. Mas, lembrando, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, vai defender os valores daquela classe que está dominante, que ocupa o poder. E aí ela coloca assim, ó:
e normas de conduta que orientam comportamentos sociais e políticos. Sociais, porque esses homens eles estabelecem relações, e político, porque tem a ver com questão de poder, né? De uma classe impor aquilo que ela acha que é melhor para si. Ela, ao invés de falar que é algo de classe, ela vai falar que aquilo é importante para todos. Então, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira, colocar assim, ó, pra você entender. Se um trabalhador falar que está tendo pegar aqui um problema recente, que a questão do imposto deveria ser revista, né? Porque o trabalhador ele precisa ter isenção a ter, sei lá, 7 mil, chutar aqui, né? 7 mil, 10 mil, um exemplo, né? Só para você entender a questão da ideologia. E esse mesmo trabalhador colocar assim que quem deveria pagar mais são os burgueses, porque ganham mais. Pode ser que, se isso ganhar força entre as massas e etc, e vai aumentando, 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 estou criando aqui uma situação hipotética, mas você pode pensar aí algo que aconteceu. Aí sai no noticiário que esse trabalhador está querendo dividir a classe, e nós só temos um Brasil, um único Brasil com os brasileiros. A ideologia mascara algo que está na realidade. Não foi o trabalhador que inventou a luta de classe. No próprio movimento da realidade concreta, existe a luta entre as classes, mas a classe dominante faz entender, pelo poder ideológico que ela tem, que quem está tentando fazer isso é aquele trabalhador específico. Então, vamos pegar outro exemplo aqui para a gente entender mais e melhor. Paulo Freire, ele é um dos grandes pensadores no campo da educação no Brasil. E não só no Brasil, mas vamos ficar no Brasil. Mas setores da extrema-direita começou a atacar Paulo Freire. Esse ataque que Paulo Freire sofre por parte de alguns setores acaba colocando o seguinte, por parte da extrema-direita: não confundir fascismo, nazismo com extrema-direita. Estou falando aqui da extrema-direita brasileira contemporânea. Qual é o problema da educação? E aí eles colocam que o problema da educação é Paulo Freire, sendo que na educação brasileira o método que não se usa muito, antes poderia ter se utilizar, é o freiriano. Ou seja, utiliza-se outros pensadores. Mas mesmo assim, dependendo do pensador que estiver sendo utilizado, não podemos colocar a culpa no professor em específico. Nós temos que ter a visão da totalidade do sistema capitalista. E a educação está vinculada à própria lógica do sistema capitalista. Se o sistema capitalista, dentro da sua dinâmica, concentra riqueza para alguns e miséria para a maioria, isso quer dizer que haverá uma divisão na própria educação entre escola pública e escola privada. Nesse sentido, eu preciso compreender a dinâmica do sistema capitalista na sua totalidade, mas também preciso amarrar isso com fatores históricos, como é que se deu a construção da educação no Brasil. E aí não estou falando só de escola, de educação a nível escolar, não. Estou falando da educação na sua totalidade. Então, se a gente pegar a história do Brasil, como é que se deu essa relação entre os jesuítas, que trouxeram para cá a sua fé, e trouxeram uma forma de, vamos chamar assim, abre aspas, catequização, fecha aspas, que, por sua vez, foi imposta aos povos originários. Então, se você abandona a história, você não consegue compreender. Por quê? Porque o que eles fazem? Eles separam aquilo que está hoje aqui, que é a qualidade da educação não é tão boa na escola pública, daquilo que eles historicamente negaram os trabalhadores de ter acesso. Mas o que eles fazem? Eles invertem. Coloca a culpa numa pessoa específica para dizer assim, a culpa é dessa pessoa. E não que durante a República Velha os coronéis tentavam de todas as formas impedir que tivesse acesso à escola, e não só na República Velha, por conta de outros países
ter universidade, conseguir fazer com que a escola na educação básica acabe sendo algo universal, e o Brasil está no ranking entre os piores. Então, mascara que a construção desse projeto, que nós vamos chamar aqui de neoliberal, foi construído historicamente pela classe dominante, chamada burguesia, e essa mesma classe dominante tenta mascarar o processo, colocando, imputando em alguém. Tá vendo como é que a ideologia pega algo particular e tenta generalizar? Aí pega, ó, a culpa do ensino por estar como está é de Paulo Freire. Estou falando aqui da extrema-direita. Beleza? Vamos avançando aqui para vocês entenderem como é que se dá essa questão da ideologia. Certo? Nesse sentido, é interessante. Olha que violência aqui. E aqui eu quero. Deixa eu voltar aqui para. Olha a violência de mascarar a realidade, de pegar o particular e tentar fazer algo geral. Veja bem a reportagem aqui. Isso é uma reportagem. Vocês podem colocar aí no Google, colocar do jeito. Eu coloquei a fonte aqui, tá para vocês. Aí, olha que interessante. Veja bem. Deixa eu aumentar aqui porque tem gente que assiste no celular. Ó, foi publicada domingo, dia 19 de novembro de 2023, às 3 horas. Está lá, lá em cima, na parte de cima, superior. Cidades. E aqui tem assim, ó. Com a perna amputada, o motoboy se reinventa e sonha em comprar uma perna mecânica. Quer dizer, ao invés deles falarem assim, ó, com a perna amputada e denunciar essa condição aviltante que ele está passando sem ter uma perna, porque nem consigo comentar assim, porque é desumano. Eles colocam, olha o que eles colocam, reinventa, ou seja, eles acabam criando uma espécie de mascaramento da exploração extrema do trabalhador, ao ponto de ele perder sua perna. E aí coloca assim, ó, com uma história de superação, o motoboy mostra para o mundo que é possível trabalhar com moto. Olha como eles pegam o particular. Gente, olha como a ideologia funciona. Eles pegam o particular, e depois eles generalizam, mascarando as contradições que estão dentro desse processo, que é o capitalismo está pouco se lixando se você perder as duas pernas, porque ele quer saber se você vai continuar produzindo. É violento, mas é o capitalismo. Então, olha que foto, né? E aí eu tampei o rosto do rapaz, porque eu sinceramente acho isso extremamente violento para com a pessoa. Contudo, vamos se colocar pelo outro lado. É aquela questão, por que o trabalhador aceita fazer ou passar essa impressão? Porque a ideologia, às vezes, ela incorpora de tal forma que a pessoa ela pensa assim: eu sou um exemplo para os outros e eu sou um exemplo de superação. Então, eu não quero ser um exemplo de alguém que não se superou, eu quero ser um exemplo de alguém que superou. Mas ele passa, com certeza, por um processo de precarização do trabalho, porque ele precisa trabalhar. Não tem como ele ficar em casa. E a primeira condição para o homem viver, como diz o Marx na ideologia alemã, é comer, beber, vestir, se reproduzir. Para isso precisa ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, como eu expliquei nas aulas primeiras, as relações sociais elas se interrompem ou se dão fora da esfera do capital, mesmo que a pessoa esteja inserida na sociedade capitalista, ou seja, é uma pessoa dentro da sociedade capitalista sem capital e que vai ficar ali excluída à margem. Então, o que ele faz? O trabalhador acaba se submetendo a essas condições aviltantes. Beleza? Certo. Então, continuando aqui, aí a Marina Chauí coloca que a ideologia ela é o seguinte, ó, é um sistema simbólico de valores que estrutura a sociedade. Então, valores que não são valores, muitas vezes, da classe operária, são valores da classe dominante que são impostas à ideologia da classe, a ideologia dominante, a ideologia da classe dominante.
Então, esses valores aí são valores que são impostos da classe dominante à classe trabalhadora, para que ele fique amputado e continue trabalhando. Ou, como nós vimos na abertura dessa aula, para que uma mulher segurando seu filho, sua filha, segure sua filha em um dos braços e continue fazendo entrega de iFood. Então, ela acaba atuando no cotidiano, naturalizando crenças e desigualdades, como ocorre aqui nesse caso, né? Olha, com a perna amputada, motoboy se reinventa e sonha em comprar uma perna mecânica. E aqui, com uma história de superação, motoboy mostra para o mundo que é possível trabalhar com moto e por aí vai, que eu não vou ler mais do que isso não, tá? Beleza, então nesse sentido, aí a Xiaoyi coloca para a gente o seguinte, ó. A ideologia funciona como um sistema de explicações e justificações do mundo social e político, tá? Essa é a definição aí da Xiaoyi. E aqui, ó, olha só. Isso aqui é uma capa de um dossiê das violações de direitos humanos no trabalho uberizado. E isso aqui é chocante. Os trabalhadores. Então, se você colocar lá, dossiê das violações dos direitos humanos do trabalho uberizado, vai aparecer para você esse dossiê aí, tá? Aí vocês podem ler. Eu acho que vale a pena. E embaixo você tem, embaixo da estátua, parece que a estátua está olhando, né, para as pessoas que estão dormindo, mas embaixo tem os trabalhadores que estão ali deitados, dormindo. Olha as condições no local que eles estão dormindo. E aqui é interessante porque a gente pensa no trabalho uberizado da seguinte maneira. Ah, o trabalho uberizado eu tenho acesso, ou dá acesso ao maior número de pessoas, porque eu não pago tanto assim. Contudo, tem um problema sério. Vamos pensar aqui nas grandes cidades. Essas pessoas, muitas dessas pessoas vão para os centros para poder trabalhar na condição de uberizado, ou seja, na empresa Uber. Lembrando que outras empresas surgiram, como a 99, por aí vai. Mas, por conta que a Uber, ela praticamente ela é uma referência, as outras empresas em lugares, quando elas surgem, são chamadas também de Uber. Então a pessoa às vezes não fala assim, vou chamar um 99. Alguns falam, outros não, mas assim, vou chamar um Uber. A pessoa trabalha no 99, mas coloca a plaquinha na frente, Uber, porque é uma referência, né? Então a gente vai usar aqui o Uber como referência, como assim, o Marx começou pela forma mais aparente. Então a gente vai partir dessa forma mais aparente, que é a Uber, que traz em si as características desses aplicativos. Então vamos lá. A pessoa ela se desloca para o centro, ela não consegue. Vamos supor que ela tem um carro, ela se desloca para o centro. Ela muitas vezes não compensa ela em casa almoçar e voltar, porque ela não pegou a corrida. Por não pegar a corrida, que tenha como valência ela ir em casa e voltar, o que ela faz? Ela fica ali. Às vezes, já conversei com o motorista que ele diz assim: eu comecei aqui, sei lá, 6 horas e tá ali até 2 horas. Aí fala assim: 2 horas eu vou para casa e vou almoçar, ou 3 horas eu vou para casa e vou almoçar. Então, ele faz um trabalho direto, porque aí o que ele faz? Ele vai, depois que terminou, vai para casa. Em alguns casos, como o Uber ele funciona de você ficar disponível e a pessoa não consegue pegar a corrida ao ponto que tem a validade, o que a pessoa faz? Dorme no próprio carro. E os locais em que esses Ubers trabalham é diferente muitas vezes do táxi. Os táxis ficavam, às vezes, na rodoviária, às vezes em um local estratégico, onde tinha um banheiro, ali eles faziam, às vezes, vínculo com aqueles espaços. O Uber pode ser qualquer um e ninguém. Então, ele pode estar num lugar extremamente desfavorável. Eu lembro que uma vez o Uber falou bem assim que ele precisava, em Vitória, ele precisava levar, que estava indo para o mestrado, estava indo para o mestrado, ele precisava levar rapidamente lá, porque ele precisava ir ao banheiro, mas não podia ir na casa dele, ele tinha que ir no aeroporto, que era do outro lado. Então, veja as condições como é que são extremamente precarizadas. Enfim, sem contar que a internet são eles que bancam. Se tiver algum problema com a moto ou com o carro, são eles que bancam.
Tem um caso de um Uber que ele fez uma corrida muito boa, em torno de 2.500, e depois ele, no outro dia, acho que era dia de festa, não me lembro assim muito bem, mas ele fez uma boa corrida 2.500, bateu o carro, quando foi ver o preço, era justamente esse das peças, R$ 2.500. Ele falou, o que eu ganhei num dia, eu perdi no outro. Então, é lógico que eu poderia enumerar outros fatores aqui, tal, mas só para vocês observarem como é que a ideologia ela é imposta de tal forma que as pessoas muitas vezes pensam assim, poxa, eu estou trabalhando aqui, mas eu sou não estou dizendo que é o caso desses, mas existem pessoas assim, estou trabalhando aqui, eu sou o meu próprio patrão, só estou aqui fazendo um processo de, vamos chamar assim, de ter outra profissão, e aqui é um bico que eu paro na hora que eu quiser, quando na verdade o capitalismo não lhe deixa essas oportunidades, beleza? E ainda continuando com a nossa filósofa Marlene Chauí, ela coloca o seguinte: ideologia no sentido restrito. A gente viu no sentido amplo, agora vamos ver no sentido restrito. Refere-se à ocultação de conflitos e dominação, impede o desenvolvimento da consciência crítica. A função da ideologia no sentido restrito é de mascarar a realidade, escondendo as contradições. Certo? E aqui, olha outra contradição. A mulher foi trabalhar em entrega e olha as duas filhas nos braços dela. E aqui, ó, foi publicado na UOL. Se você colocar lá, você vai encontrar. Fiz questão de printar os locais que estavam publicados para que vocês possam confirmar as fontes, tá? E aí tem assim, ó, mãe viraliza ao levar filhas para fazer entregas por app. E a mãe diz, não tenho apoio. E aí essa aí foi publicada aí em São Paulo, né? E tem assim, 11/8/2020, às 17h54, e atualizado em 12/6/2020, às 8 horas e 32 minutos. Para vocês verem como é que a ideologia é cruel. Aqui nós já vimos, né, essa imagem, ela abre a nossa aula de hoje, mas tem aqui, ó, a moça da fotografia, mãe trabalhadora, hoje é chamada cinicamente de empreendedora, entre aspas. Alguém que se vira como pode, sem direito a nenhuma garantia social ou previdenciária, e tendo que andar com o filho na forma precaríssima de seu instrumento de trabalho. Nossa, é cruel demais com o ser humano. Certo, e aqui vamos entrar agora no nosso filósofo italiano, que é o Gramsci. E o Gramsci vai dizer que a ideologia é uma concepção de mundo, né? Assim, o Gramsci, para quem não conhece o Gramsci, ele é um filósofo italiano que foi preso por Mussolini, e o Gramsci ele não tem livro. Nós temos assim como maior, ele tem uma vasta produção, mas ele não escreveu um livro. Como ele passou a maior parte do tempo preso, e ele escreveu na cadeia, ele tinha os cadernos, então ele ia escrevendo, mas esses cadernos foram escritos em condições complicadas, porque o Gramsci, muitas coisas, ele não tinha acesso a uma biblioteca, mas a escrita dele tem uma importância fundamental dentro do marxismo, e ele vai colocar, segundo o próprio Gramsci, essa ideologia como concepção de mundo. Então, a ideologia ela não é algo único, ela tem formas de você compreendê-la, e o Gramsci ele consegue ter essa percepção e consegue renovar o marxismo. Certo. Aí você tem o Lukács, que fala sobre a ideologia no seu sentido mais positivo e negativo. Então, ideologia no seu sentido positivo é o conjunto de ideias, ideologia negativa é esse mascaramento, enfim, por aí vai. Sugiro que vocês leiam Ontologia do Ser Social, parte 2, publicado pela Boitempo, aí vai direto para a parte da ideologia, começa ali pelo trabalho. Certo, então o Gramsci, ele é solto em 37, mas quando ele é solto para morrer. Ele já está bem debilitado,
Em 1937, no Brasil, nesse período, apesar de a gente falar muito do golpe de 1964, o golpe de 1964, a ditadura militar no Brasil, nós temos também a ditadura de 1937, que foi feita com Getúlio Vargas, onde ele acabou com os partidos políticos em 1937, inclusive partidos que apoiavam o totalitarismo de Hitler e Mussolini, que aqui no Brasil foi, entre os nomes nós temos Plínio Salgado. Em 1937, esses partidos foram cassados, inclusive o Partido Comunista, que foi criado com a Revolução Russa de 1917. Aqui no Brasil, em 1922, foi criado o Partido Comunista. Só que o que acontece? Essa criação do Partido Comunista foi interrompida em 1937. Então, veja, aquilo que está acontecendo no Brasil não está apartado do restante do mundo, muito pelo contrário. Há ressonâncias que chegam até o Brasil. E o Gramsci, que estava preso nesse período, ele vai colocar nos seguintes termos, ó. Vamos lá então. Gramsci propõe que a ideologia é uma concepção de mundo. Está presente nas práticas e instituições cotidianas, como a escola e a igreja. Por isso que a escola e a igreja, elas são espaços de disputa. Introduz a ideia de hegemonia cultural, em que a classe dominante impõe sua visão como universal. Então aqui é a citação direta do Gramsci, né? O Gramsci considera a ideologia como uma concepção de mundo expressa nas ideias e práticas das pessoas, que está lá na Chauí, que vocês podem depois procurar, tá? Então, para o Gramsci, você precisa passar por um processo de conscientização e libertação. É necessário desenvolver consciência crítica para romper com a ideologia dominante. A conscientização implica desvelar, ou seja, tirar o véu, a realidade encoberta pelas ideologias. Conscientizar-se é libertação. Beleza? Então, estamos aqui no Gramsci. E, para terminar, vamos pegar a definição que Chauí dá sobre ideologia. A ideologia é um repertório sistemático, lógico e coerente de ideias, normas e valores que funcionam como uma representação da realidade social e política. É por isso que a ideologia fornece uma explicação racional para a realidade e, ao mesmo tempo, procura torná-la legítima. Por isso, as diversas ideologias costumam invocar os valores mais altos da humanidade, a partir das divisas tais como a pátria, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. E aí, quando se diz assim, nós somos patriotas, o Brasil é um só, tenta fazer esse processo que a Chauí falou tão bem aí nesse fragmento, tá bom? Então, para terminar, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente ainda vai tratar um pouquinho mais de ideologia. Vamos terminar aqui com a charge, que para vocês verem como é que a ideologia ela funciona. Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem. Ó. Aqui, ó. E aí, são duas formigas. Formiga operária, né? E a outra fazendo papel de patrão. Aí a operária diz bem assim, tô fraca. Aí o patrão diz bem assim, claro, você se alimenta mal. E aí a operária diz, mas me falta dinheiro para me alimentar bem. E aí o patrão diz, né, no outro balão ali, do segundo. Claro, você produz pouco, tem que ganhar pouco, ai. Aí ela coloca, a operária, mas como eu vou produzir mais? Estou tão fraca. Aí o patrão fala, claro, você se alimenta mal. Aí a operária diz, mas me falta dinheiro para me alimentar bem. Aí o patrão diz, olha aqui, operária, não me faça perder tempo com esses diálogos que não levam a nada. Ou seja, o que está tentando ser mascarado aí é a questão da exploração. Então, a operária está sendo explorada. É uma metáfora para a sociedade de classes, né? Quando você faz uma greve, reivindicando melhores condições de trabalho, o que acontece? Acontece que as pessoas vão dizer bem assim, tá atrapalhando o trânsito, eu tenho pessoas doentes, e por aí vai, para poder ter impeditivo que você continue na sua situação
e o jornal vai entrevistar as pessoas dizendo, olha, eles estão atrapalhando o trânsito, olha, eu estou com pessoa aqui doente, olha, eles são... Por quê? Para poder colocar a população contra a greve. E ao retirar a greve das condições que pelas quais ela foi criada, você tem um processo de abstração, né? Separação do determinante que foi ali para poder criar aquela condição. E com isso, a ideologia ela vai trabalhando, tentando ganhar a mente e o corpo das pessoas, tá bom? Então é isso. Forte abraço a todos e até a próxima aula.